Em João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Amém? Evangelho de João 5, verso 19. Diz assim as Escrituras: Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém? Até aqui. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, que o teu Espírito Santo, que somente o teu Espírito Santo seja sobre a tua igreja. Pai, que verdadeiramente os nossos corações, a nossa vida esteja aqui, ó Deus, disponíveis, abertas, ó Deus, a fluir, ó Deus, no teu Espírito Santo. Pai, derrama aqui sobre nós a tua graça. Pai, derrama aqui sobre nós, ó Deus, a tua unção. Pai, que somente o teu Espírito Santo, Deus, tenha lugar de honra. Somente o teu Espírito Santo venha ministrar neste lugar. Pai, prepara cada um dos teus filhos. Sustenta cada um, ó Deus, com aquilo que eles precisam. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Obrigado, filho. Está na bênção. A porção vai ser dobrada hoje. Glória a Deus. Queridos, preste muita atenção. Esteja muito atento àquilo que o Espírito Santo quer fazer, àquilo que o Espírito Santo tem ministrado, para que possamos entender, para que possamos achar graça, não no sentido de sorrir, de rir, mas de encontrar o favor do Senhor naquilo que nos confronta, porque a palavra ela é confrontadora. A palavra nos coloca contra a parede para uma tomada de decisão. Se nós entrarmos aqui e formos somente ouvintes, não faz sentido. Não faz sentido. Se você está diante da palavra do Senhor, se você entende que você precisa aprender mais de Deus, e você ouve e não muda suas atitudes, não há nenhuma mudança na sua vida, algo não está certo. Queridos, eu tenho pensado e eu tenho me cobrado sobre uma palavrinha que chama honra. Honra. O título da mensagem essa noite é o lugar da honra. Queridos, acompanhando nossos filhos, tentando pensar o coração dos nossos filhos, há muitas coisas de nós que eles não entendem e nem sabem. Estão entendendo o que eu disse? Queridos, essa mensagem ela nasce numa necessidade da igreja,
Pastor de Moriá? Não, não, da igreja. Da igreja. Da igreja. A gente precisa pensar aquilo que o Espírito Santo tem feito no templo e nas nossas casas, nas nossas famílias. O que o inimigo tem feito na rua e até dentro das nossas casas. Então, qual é o lugar de honra? Aqui nesse texto, eu quero dissecar um pouco, eu quero um pouco separar os versículos para que a gente traga entendimento. Jesus está falando da sua autoridade como filho de Deus. Aqui começa todo o problema. Quando Jesus está curando, quando Jesus está salvando, quando Jesus está multiplicando pão e peixe, está tudo bem. Quando Jesus começa a se revelar como filho de Deus, a galera da igreja, da religião faz assim: quem que esse cara está achando que ele é? E o verso 19 diz assim: então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo. Queridos, tem filhos de Deus aqui neste lugar? Repete comigo: o filho não pode fazer nada sem Deus. Tudo que você faz fora de Deus é religião. Tudo que você faz fora de Deus é religião. E o Senhor não tem uma religião para nós. Eu fui chamado a ser filho e eu fui chamado a fazer aquilo que o Pai quer que eu faça. A gente precisa pensar esse lugar. E é Jesus que está dizendo: em verdade eu lhes digo. Olha como que Jesus repete. Olha, tão certo, olha, entendam bem o que eu quero dizer. Jesus está sendo assim bem incisivo. Em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Irmãos, quando a gente faz o que é certo, veio 2 copos d'água. Eu preciso de 2 copos d'água? Não. A gente está fazendo o que é certo. Mas quando a gente faz aquilo que é do Espírito Santo, eu não estou reprimindo ninguém que trouxe água, irmãos. Eu só estou te explicando que quando a gente faz aquilo que é do Espírito Santo, a gente faz o necessário e não cansa. O fardo do Senhor é suave e leve, não cansa. Estão entendendo, irmãos? Então nós não podemos fazer nada, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. O que os pais têm feito? O filho só faz o que vê o pai fazer. O que os pais têm feito? O que nós como pai fazemos? O que o nosso filho vai reproduzir, que é aquilo que ele aprende de nós? Ler a Bíblia, orar, ter intimidade com Deus, ter momentos de devocionais, adorar a Deus, fluir no Espírito Santo. O que os nossos filhos aprendem da gente? O filho só pode fazer aquilo que vê o pai fazer. Porque a gente precisa, ontem, lá na sábado da amizade, se eu falar terça da amizade, vocês me corrigem, que eu vou me organizar ainda. Ontem eu iniciei um pouco, e eu falei um pouco lá de honra com os nossos filhos. Eu ministrei um pouco disso lá. É uma outra mensagem hoje, uma outra aplicação. Mas ontem eu falei desse lugar de honra. Falei um pouco dessa honra. E queridos, e a gente precisa pensar a nossa vida cristã, aquilo que nós estamos fazendo, para que estamos fazendo, em cada detalhe. Porque tudo
que este fizer, o filho também faz. E ontem lá em casa, eu falei, queridos, nenhum de nós é feito de tudo. Eu não sou 100% Alisson. Não tem jeito do Alisson ser 100% Alisson. Eu sou 30% talvez a minha mãe, 30% meu pai, 10% meu professor, 10% meu pai na fé. Não sei, não se apega ao percentual. Mas a nossa vida, a gente é um pouco daquelas pessoas que agregaram na nossa vida, que deixaram um pouco delas na nossa vida. Estão entendendo? A gente é feito disso. E brinquei com eles lá. Quem sabe quem é o Frankenstein? E a gente, na realidade, a gente é um bicho mesmo. Um pedaço de cada um. O problema é saber qual o pedaço que nós carregamos. E saber que aquilo que nós carregamos é alguém que realmente, com muito cuidado, e às vezes, muitas vezes, recebendo muito pouco, deixou a melhor parte em nós. Estão entendendo, irmãos? Então cada um de nós carrega esse mundo, essa soma de coisas e personalidades. Uns de bênção, outros de maldição. Famílias mais estruturadas, família menos estruturadas. E inclusive o Giovanni brincando comigo lá, né? E eu falando a respeito do meu encerramento do culto. Eu amo, né, pastor Daniel Leite Fonseca, é o meu pai na fé, cresci aos pés dele, né, no Ministério Batista Nova Canaã, Igreja Batista Nova Canaã, aprendi muito, cresci muito, e ele sempre, vocês precisam conhecer a palavra e serem guiados pela palavra, porque nós precisamos ser pensantes sem ser manipulados. Então eu preciso saber pensar a vida, e eu preciso saber reconhecer uma boa parte. Por que eu encerro o culto daquele jeito? Porque é algo prazeroso, é algo que eu aprendi. Eu faço aquilo que vi o meu pai fazer. Quando eu estou dirigindo, o meu jeito de segurar o volante do carro, eu não consigo deixar de não lembrar do meu pai. É o estilo dele. Eu carrego isso. Minha mãe também dirigia, mas eu levo isso dele. Me considero um bom motorista, meu pai é um excelente motorista. Brinquei aqui na nossa reunião com o grupo aqui de boas-vindas, né? De alguns detalhes, irmãos, que eu carrego da mamãe. Irmãos, eu sou metódico em algumas coisas. Para organizar as cadeiras, cada cadeira tem que ter 4 dedos de distância uma da outra. Se eu for organizar as cadeiras, eu vou colocar 4 dedos de distância e eu vou fazer assim, ó, para ver se tem alguma fora. Porque se for para eu vou fazer direito. Fazer de qualquer forma, qualquer um faz, irmãos. Eu não fui chamado a fazer de qualquer forma. E eu herdei isso da mamãe. Porque a gente é isso. Mas aí eu pergunto, será que a gente realmente acaba honrando as pessoas que construíram a nossa vida? Qual é o lugar da honra? Qual é o papel da sua estrutura familiar? Que tanto que você sabe olhar. Queridos, eu amo o meu pastor, né? Amo. Já é um pastor hoje de mais idade, já jubilou, né? Já é um pastor aposentado, né? Amo, mas eu sei ter algumas opiniões que não são muito, não caminham muito junto, mas não me impede de estar junto. E a gente não deixa de honrar as pessoas. Por que a nossa igreja chama Igreja Batista Moriá? Porque a irmã Andréia, junto quando tudo começou, pastor, eu queria que o nosso grupo de dança chamasse Moriá. Mas que tal o nome da igreja ser Igreja Batista Moriá? Aquilo caiu no meu coração, fiquei feliz. Nascemos como Igreja Moriá, vai fazer 10 anos.
A Andréia não está mais com a gente por outras necessidades, acabou indo embora. Está firme no Senhor, ela e a casa dela, não tira o brilho e o nosso respeito e o nosso carinho das pessoas. Quando você sai de uma igreja e você é amaldiçoado, sei lá, não era uma igreja, era uma seita. Queridos, ninguém é dono de vida. As vidas aqui pertencem ao Senhor Jesus. Eu só sou um facilitador delas. E a gente está aqui para amar, para acolher, para abraçar. Então a gente precisa pensar o lugar da honra. Ai, a Andréia saiu da igreja, tira isso da nossa história. Por quê? Como? Nunca. A igreja nasceu na casa da irmã Helenice, na cozinha na casa da irmã Helenice. É história nossa, num culto no lar. Porque a gente precisa saber qual é a nossa história. Eu sei as qualidades do papai, eu sei a qualidade da mamãe, eu sei aquilo que eu falo assim, se eu quero para mim, se eu não quero. E quando eu sei ver nos meus pais coisa que não agrega na minha vida, eu estou honrando eles. Todo pai quer que os filhos cresçam, melhorem. E eu falo, Vitor, como eu almejo que você vai mais longe. Filho, observe bem o papai. Papai erra, filho. Não erra, não. Cresça. Meus pais com muito menos me deram muito. Filho, eu estou conseguindo te dar muito mais que eu recebi. Cara, vai mais longe. A gente precisa pensar o lugar da honra da nossa família. A gente não foi chamado a ser um religioso, mas eu tenho o prazer de estar no meio de pessoas que agregam a minha vida, que trazem crescimento à minha vida. Estão entendendo, irmãos? Não faz sentido eu estar num lugar que não me acrescenta, porque o tempo todo a gente é essa pessoa de coisas do outro que agregam a nossa vida. Não é que vai mudar em si a nossa identidade, mas nos faz crescer, nos faz caminhar, nos aproxima da cruz de Cristo. O que é dar honra? É devolver àquela pessoa o que ela já tem por direito, tanto pelo que ela é, quanto pelo que ela faz ou fez. Quando falamos de honra, falamos de comportamento. Um mover-se em valores, em caráter, honestidade, bondade, dignidade e valentia. A gente precisa pensar esse lugar da honra. Queridos, muitas pessoas morreram para que isso aqui chegasse na nossa mão. E quando alguém trata isso com desrespeito, é uma desonra. Quando você carrega isso a semana inteira no seu bolso, no seu celular, e você não tem a coragem de abrir um texto, isso é um absurdo. Quando a gente tem uma Bíblia no carro, e ela fica lá sendo esturricada no sol, dá ela para alguém que vai ler, querido. Quando alguém te pedir 10 centavos lá no semáforo, dá a Bíblia para ele. Melhor do que ela ficar no seu carro parada, estragando. Queridos, qual é o lugar da honra? Nós habitamos, somos habitação do Espírito Santo. Que honra ele tem? Nós não podemos fazer nada de nós mesmos se não for pelo Senhor. Qual é o lugar da honra que o Espírito Santo tem? Alguma coisa hoje você deixou de fazer porque o Espírito Santo falou assim, você acha que está certo isso? É isso mesmo? Ou a gente fez tudo o que a gente queria hoje?
O que os filhos têm feito? Irmãos, está um desafio essa meninada. Irmão, ora para mim num dobrado, irmão. Vai para o seu quarto, vai para o secreto, ora para mim. Cada dia que passa, esses meninos estão mais bonitos e grandes, cheios de hormônio, irmãos. Hormônio não converte, não. Não ora para hormônio converter, não, irmão, que hormônio não converte. Ora para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Porque se não for cheio do Espírito Santo, não dão conta não. Dão conta não. Irmãos, temos vivido um milagre no nosso meio. Moriá é um lugar de milagre, de provisão. A maioria das igrejas é 50 meninas para 5 meninos. Moriá, ontem lá em casa, no sábado da amizade, tinha 10 meninos e 5 meninas. É um negócio contramão, irmão. Contramão. Se as meninas reclamar que não tem menina na nossa igreja para casar, vai ver comigo. Vai casar fora lá ver, para ver. E ontem o Gabriel e a Marcele não puderam ir, senão era 11 meninos e 6 meninas. Queridos, nós precisamos pensar o lugar da honra. Quem você é? Quem foi a pessoa que trouxe conhecimento de Deus à sua vida? Lembra domingo passado que eu falei aqui, a Beth estava dando um abraço na irmã Cidinha, e eu falei, opa, depois eu quero desse abraço também. E eu fiz questão de falar. A Beth foi uma das pessoas que foi instrumento de Deus para que a minha família fosse salva. Eu estava honrando ela. A gente precisa entender o lugar da honra. Quantas pessoas a Beth tem alcançado pelas vidas que ela trabalhou? Preste atenção no que Deus faz. Quantas pessoas vão ser movidas no Espírito Santo a partir de um input seu? Quantas pessoas vão passar a ter um relacionamento profundo com Deus, porque você, na direção do Senhor, conseguiu levar, fazer, para que o outro veja você fazer. Porque falar para os outros fazer é fácil. Falar para os outros fazer o que você não faz, é fácil, mas não traz resultado. Você quer ver mudança na sua casa? Começa você fazer. Começa você fazer. Queridos, no verso 20, porque o Pai ama o Filho. Aqui o texto é claro, ama Jesus, certo? Mas nós sabemos que o Senhor, pela própria palavra, não faz acepção de filhos, pessoas. O Senhor não faz. E o Senhor, Ele morreu para alguns, Jesus morreu para alguns. A gente precisa pensar, queridos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Morreu para os ruins, para os pobres, para o cego, nu e miserável. Não foi para os bonzinhos, não. Pastor, eu tenho um problema de honrar a minha família, porque meu pai é alcoólatra, meu pai não é crente. Eu duvido que não tenha algo dele que você pode falar assim. Meu pai, cara. E outra coisa, você tem condição de falar assim, eu não vou ser alcoólatra. Eu não vou ser isso que o meu pai é, porque você vai estar honrando não sendo. Eu preciso pensar esse pai que ama. E outro dia eu falei aqui, eu só tenho um filho que é o Vitor, que trouxe água aqui para mim também. E eu não dou ele por nenhum de vocês, querido. Não dou não. Não dou não. É ruim, hein? Dou não, irmãos. Você é hipócrita? Não vou, irmãos. Eu não sou Deus. Eu amo vocês, eu oro por vocês. Mas entenda o amor do Senhor.
Entenda a diferença entre alguém que fala de Deus, alguém que externa o amor de Deus, para alguém que verdadeiramente te amou e entregou o seu filho para ser cuspido, agredido, crucificado, perfurado, e para que a gente fizesse o quê? Honrasse. Honramos o Senhor. E maiores obras do que essas lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Verso 21, pois assim o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olha, tal como acontece em Deus, aconteceu em Jesus. Tal como aconteceu em Jesus, espera-se que eu e você fluamos no Espírito, porque a palavra fala que a gente faria coisas maiores do que o Senhor. Está na Bíblia, queridos, está na Bíblia. Mas a gente não honra o Senhor e a gente distancia tanto da cruz, porque eu estou ferido com a igreja, com a religião, eu abandono o meu Deus que me amou. Não, queridos, não abandone o Senhor, volte-se para o Senhor, beba do cálice do Senhor. A mesa da ceia é um lugar de nós aproximarmos e não abrirmos mão dela. Quem não come do Senhor, quem não bebe do Senhor, não tem parte com Ele. Lembra desse texto? Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho faz. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento aos filhos. Eu quero fazer uma brincadeira nesse texto. O Pai não julga os filhos, mas é do filho julgar os pais, né? Brincadeira com o texto, tá, irmãos? A meninada gosta de querer botar os pais em xeque, né? É um desafio. É um desafio. Eles gostam de julgar o que a gente está fazendo. Meu Deus. Meu Deus. Queridos, o Senhor não julga, o Senhor ama. Ama. Grave isso, grave isso. Ninguém resiste o amor do Senhor. O que nós precisamos é amar as pessoas, abraçar as pessoas com o amor do Senhor, queridos. Amém? Queridos, no verso 21 fala de uma capacidade que nós temos de reproduzir. Presta atenção, filho, você que está aqui. Há uma capacidade sua de reproduzir o que os seus pais fazem. É algo natural. Não requer muito esforço. Então reproduza aquilo que é bom. Reproduza aquilo que é bom. O que seus pais fazem? Reproduza aquilo que é bom. Honre os seus pais, reproduzindo aquilo que é bom. Amém? Verso 23. Para que todos honrem o filho, assim como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Queridos, é algo obrigatório. Jesus é o caminho. A honra é um pedágio. Você tem que parar lá e saber o que você tem que fazer. O pedágio, em tese, te garante uma boa pista. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E requer de nós essa honra ao Senhor. Queridos, quando eu estou no meu lugar, do meu pecado, disputando entre o Alissonzinho bom e o Alissonzinho mau, se eu lembro do lugar de honra que o meu Deus tem comigo, que o Espírito Santo habita, eu recuo do pecado.
se eu não honro ao Senhor com a minha vida, eu flerto com o pecado, eu deixo o pecado e as coisas do mundo e me levando. Então, para que todos honrem, aqui não fala alguns no texto, para que alguns honrem. Olha, quem recebeu uma porção maior tem que honrar, tá? Está escrito no texto? Não está. Para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. A quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quer dizer, o que é honrar a Deus? É fundamental honrar a Deus. Fundamental. Abra comigo Provérbios 3, verso 9 e 10. Queridos, a honra é o lugar da bênção. A honra é o lugar onde flui o favor do Senhor. Então, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E o pastor agora vai falar de dinheiro. Irmãos, fiquem em paz. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Que eles prestem muita atenção. O que é primícia? É aquilo que é primeiro fruto, a primeira parte. Honre ao Senhor com as suas primícias. Honre ao Senhor com os seus bens. Ah, pastor, o meu carro só carrega 3 pessoas, porque eu não vou pôr peso no meu carro, desvalorizo o meu carro, porque quando eu vender meu carro, eu não tenho carro, eu não tenho casa, porque tudo que eu tenho é do Senhor, tudo é dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Ele tem me confiado algumas coisas, e o que eu tenho é para a glória dele. E eu uso em favor do reino. No meu caixão não vai ter gaveta, não vai ter, não vou levar nada. Então o Senhor só me confiou algumas coisas. Então cabe a mim honrar ao Senhor com os meus bens, com as primícias de toda a renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Vinho fala de alegria, querido. Vinho fala de alegria. Faça a prova do Senhor e veja. Entregue ao Senhor as suas primícias. Entregue ao Senhor as primeiras horas do seu dia. Entregue ao Senhor a primeira parte daquilo que você recebe, seja de dinheiro. Provar e ver de como o Senhor é bom. Experimenta, querido. Experimenta. Vamos voltar em João 8. Verso 28. Verso 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o meu Pai me ensinou. Queridos, em um versículo, Jesus resumiu muito daquilo que estava lá, do que ele já havia dito. Preste atenção. Quando vocês levantarem o Filho, quando vocês me crucificarem, que Jesus está dizendo, né? Então vocês saberão verdadeiramente que eu sou o Cristo. Vocês não terão mais dúvida. Isso aqui é claro no texto. E que nada faço por mim mesmo.
Queridos, presta atenção. Jesus está dizendo, eu não faço nada por mim mesmo. Jesus ressuscitou, foi ressuscitado. Ele ressuscitou, mas pelo Espírito Santo, ele foi ressuscitado. Assusta. Jesus nasceu por obra de quem? Do Espírito Santo. Maria achou-se grávida por obra do Espírito Santo. Jesus não pode fazer nada sem estar conectado, alinhado com o Pai. Jesus é Deus e só agia conectado com o Pai. Como que eu vou querer agir da minha cabeça? Como que eu vou querer fazer o que eu acho que é certo? Outro dia eu preguei aqui, irmãos, e vocês vão lembrar bem. Isso tem ecoado na minha cabeça. Quando a gente faz o que é certo, a gente acaba fazendo coisa fora do tempo. Coisa simples, não tem pecado nenhum ter 2 águas aqui no púlpito, não, mas eu vou fazer até questão de beber elas. Mas quando a gente faz no Espírito, não tem erro. A gente é cirúrgico, a gente é profundo, a gente é intenso, a gente é certo, é suficiente. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, presta atenção, eu não estou tirando aqui poder nenhum de Jesus. Eu estou te explicando o lugar da honra que o Senhor Jesus dá para Deus. E se nós somos filhos de Deus, por que nós vamos fazer da nossa cabeça? A gente precisa se colocar no lugar de filho. A gente quer que os nossos filhos, todas as decisões deles, que eles venham na gente e falem com a gente. Mas a gente acaba não fazendo o que nós queremos com o nosso Deus que é Pai. Entenderam o que eu estou falando, irmãos? Mas filho, você saiu do trabalho e foi para tal lugar e não me falou nada? Discurso do Alisson. Mas eu também faço isso. Eu acabei fazendo, né, Deus? Desculpa, Senhor. Pois é, Alisson, não era para você ter feito, meu filho. Irmãos, cada dia que passa eu estou mais apaixonado com o meu Jesus e mais eu quero parecer com Ele. Muito mais. Hoje, geralmente, quando eu não venho para a igreja com a Renata e o Vitor, é porque eu ainda não tenho a mensagem pronta, e aí a Renata e o Vitor vêm na frente, que eles vão preparar aqui o louvor, e eu fico para trás terminando a mensagem. Hoje a Renata viu que eu estava com a mensagem pronta, eu fui lá e deitei na cama, eu falei, amor, eu não vou com vocês. A hora que eles saíram, eu levantei, botei o joelho do lado da minha cama e eu fui orar, irmãos. Falei, Senhor, não deixa eu falar aquilo que é meu. Senhor, não deixa eu fazer aquilo que eu sei. Não deixa eu fazer aquilo que é certo. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Senhor, eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E eu fui ali para o meu quarto, e eu comecei a orar, e compensa que não, eu levantei, e eu fui lá para o quarto do Vitor e comecei a orar lá. Aí eu fui lá para o meu quarto, onde eu preparo o estudo bíblico, meu escritório, e eu comecei a orar lá. E aí eu voltei para o meu quarto, e eu fui para a sala, e eu já estava me derramando com o Senhor. Tem coisa mais gostosa, irmãos. Tem coisa mais gostosa. Eu preciso saber entregar o meu tempo de honra ao Senhor. Nós precisamos saber devolver ao Senhor aquilo que é dele. Quando vocês levantarem o filho, queridos, enquanto você não entender que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus se levantar na sua vida, você não vai entender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O evangelho para a pessoa natural, que ainda não levantou o Cristo na cruz, que ainda não glorificou, que não viu glorificado, é loucura o evangelho. E nós não somos chamados a viver um evangelho de engenharia, de laboratório, de processos. A igreja B faz isso e isso, vamos reproduzir. Não vamos fazer. Nós vamos fazer o que Deus falou para nós fazer.
Nós vamos andar no passo do nosso povo. Nós não vamos cansar as nossas pessoas mais velhas e vamos respeitar a idade dos nossos filhos na caminhada, no tempo de crescimento deles. Então não cabe, queridos, aqui viver um evangelho de reprodução. Isso está lá no Gênesis: crescer, multiplicar e encher a terra. Agora é ides por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Muda tudo, queridos. Queridos, nós precisamos pensar: como que a sua vida honra o Senhor? Como que o seu filho olha para você e honra a Deus? Como que você olha para o seu filho e fala assim: o meu filho me honra pelo aquilo que ele é, pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, pelo caráter dele, pela sua índole, pela sua história. Queridos, eu preciso, e eu gosto aí já da psicanálise, para eu entender a minha formação, mas eu não preciso disso porque o Espírito Santo faz isso. Então, ou seja, quem é você? Quem é? Quem é a Luana? Quem é o Marcelo? É formado de quê? Queridos, eu não vou abrir mão. Eu poderia ter nascido em muitas outras famílias, mas eu agradeço a Deus de ter Afonso e Lilia como meus pais. Amo vocês. Amém? Coisa boa, queridos. Como a gente precisa pensar o lugar da honra. Queridos, como eu ainda me entendo tão pequeno nessa palavra. O que é honrar? Você só entenderá Jesus quando você verdadeiramente compreender que Ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Nós precisamos entender isso. Nada devemos fazer de nós mesmos. Jesus falou isso em João 5, Jesus fala aqui em João 8:28. Então saberão que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Queridos, nós precisamos sentar mais com os nossos filhos. Filho, você precisa ouvir mais o seu pai. Pastor, mas meu pai não é crente não, e daí? E daí? Malaquias vai falar que os filhos converterão o coração dos pais, e os pais converterão o coração aos filhos. Quer dizer, é um tempo chegado. Se você não ganhar o coração do seu filho, lá fora alguém vai ganhar. Quer dizer, eu tomei um susto tão grande quando o Vitor certa vez chegou da escola, ele era pequeno, e a professora tinha falado uma lorota com ele, que os professores, me perdoam, os professores que estiver aqui, falam lorota. Tem coisa boa, tem coisa ruim. E a mulher falou uma bobagem lá, eu fui desconstruir aquilo na vida do Vitor. Falei: filho, não é assim não, filho. Ô filho, eu tive que gastar quase um dia inteiro para desconstruir o que ela deve ter gastado 30 minutos. A gente não tem noção do que tem acontecido dentro das escolas. Os nossos filhos hoje são mais influência negativa da escola. A Nilza que está aqui pode endossar isso, depois conversa com ela. A Nilza está lá dentro da biblioteca. Tem pessoas aqui dentro, jovens, que é fruto da oração e do trabalho da Nilza. Tem sido um desafio. Irmãos, um desafio ganhar o coração dos nossos filhos. Eu cheguei ao ponto de falar assim: se eu tivesse deixado de levar o Vitor para a escola,
e tivesse ensinado ele em casa, teria sido muito melhor. Muito melhor. Pense nisso. Se você pensa na escola integral para o seu filho, mais mal você vai fazer para ele. Mais mal você vai fazer para ele. Tem professor aqui que está concordando comigo, irmãos. Ó. É um desafio, irmãos. Eu e você temos que ganhar o coração dos nossos filhos. Pastor, mas eu preciso mandar o meu filho. Tá bom, então manda. Mas tem a responsabilidade de abraçá-lo e de amá-lo. Muito mais do que vão fazer lá fora. Muito mais. Muito mais. João 8:49, irmãos. Diz assim: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai. Quem está dizendo isso? Jesus. Quem estava falando que ele era endemoniado? A igreja, os crentes. Irmão, o povo da igreja, o povo da religião. Jesus é um endemoniado. Jesus está justificando. Pelo contrário, honro o meu Pai. Honro o meu Pai. Eu, Jesus, honro o meu Pai. Eu não procuro a minha própria glória. Eu não preocupo a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Queridos, preste muita atenção. Jesus estava o tempo todo, gente, eu faço o que o meu Pai faz, eu não faço nada do que Ele não me autorizou a fazer. Tudo que eu disse a vocês, eu disse porque o Pai me falou. E aqui ele está dizendo, olha, presta muita atenção. Assusta o que eu falo para vocês. Mas eu só estou querendo honrar o meu Pai. Eu só estou honrando o meu Pai. Aqui tem algo nesse texto que mexe e confronta a gente. Eu não procuro a minha própria glória. Queridos, prestem muita atenção. Presta muita atenção. Há uma palavra que está muito em evidência hoje. Muito em evidência. Essa palavra, ela tem se prostituído. Ela perdeu parte do seu valor. Ela carrega a verdade. Mas agora nós temos vários terapeutas que sentenciam verdade na vida dos outros e ditam coisas. Cuidado. O evangelho, ele é sempre negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O evangelho é negar a mim mesmo. Mas hoje tem uma palavrinha que eu estou na fila do caixa, eu escuto ela. Porque meu marido é narcisista, porque não sei o quê. Irmãos, nós vivemos, a sociedade hoje, é verdade, preste atenção. O nível que as pessoas estão agora só olhando o seu umbigo, é muito. As pessoas estão compromissadas, só estão vivendo os seus projetos. Dane-se a esposa, dane-se o filho, dane-se a igreja, eu não tenho compromisso com nada. São verdadeiros narcisistas. São pessoas que vivem para elas. Mas cuidado, há um exagero. Há um exagero, cuidado com isso. Cuidado com isso. Se você quer saber se você é um narcisista, procura um terapeuta. E se você você vai mergulhar na palavra, porque o evangelho é negar-se a si mesmo. Não é o que você quer, não é do jeito que você quer,
Não faça do jeito que você quer. Negue-se a si mesmo. A sua vontade não interessa. Não interessa. Interessa o que o Pai quer que a gente faça. Então, queridos, cuidado. Cuidado. Hoje nós vivemos um desafio. Um desafio. As pessoas se apegaram a essa palavra e sentenciam a morte dos outros. Cuidado. Sentenciam mortes de famílias e casamento. Cuidado. Cuidado. Deixa eu te falar uma coisa. Evangelho é negar-se a si mesmo. Ame pessoas. Ninguém resiste ao amor do Senhor. Jesus procurava honrar seu Pai. A igreja bota adjetivos. Queridos, eu quero caminhar e eu quero encerrar em Efésios 6. Esse foi o único texto que eu trabalhei no sábado da amizade. Efésios 6:1. Diz assim: filhos, obedeçam. Filhos, obedeçam. Tem filho aqui na frente? Obedeçam. Tem filho aí atrás, aí do lado aí, cabeça branca aí? Obedeça. Tem filho aqui? Obedeça. Tem um alfabeto do cristão, quem sabe? Obedecer. O alfabeto do cristão. O alfabeto do português é A, B, C, D, né? O alfabeto do cristão é obedecer. Então vamos voltar para o texto, brincadeiras à parte. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Por que aqui o apóstolo Paulo está falando que isso aqui é um mandamento? Porque isso está lá nos 10 mandamentos. Vai lá no início da Bíblia que você vai achar lá nos 10 mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é de hoje, não é de Novo Testamento não. Porque deixa eu te falar para você, a verdade do Antigo Testamento ainda é verdade. O Evangelho, a Bíblia é uma coisa linda, eu ouvi esses dias. Falei aqui domingo passado, peguei aqui a Dani e a Dandara como exemplo. A Bíblia é um pai e um filho trabalhando juntos. Ok? O Antigo Testamento é o pai e o Novo, o filho. Entenda assim de uma maneira bem simplificada. Então, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. O que é justo? Quando você tem uma balança desigual, você foi comprar no supermercado, você pediu lá 1 quilo de carne, te deram 1 quilo de carne no papel, na etiqueta, você chegou em casa, pesou na balança, deu 800 gramas. Isso é justo? Então, balança desigual, Deus abomina. Isso é um versículo bíblico. Balança desigual, Deus abomina. Então, o que nós temos no Senhor é o que? Justiça. Então é justo que a gente seja correto para com os nossos filhos. Seja justo com eles. Fizeram coisa certa? Parabéns. Fez coisa errada? Garra para os cabelos. Pega o chinelo, dá uma chinelada, irmão. Faz parte da vida. Ninguém nunca morre com isso. Não morre. Queridos, preste muita atenção. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 1 mandou obedecer, versículo 2 mandou honrar. Não adianta obedecer se você não honra. Se você honra, mas não obedece, não faz sentido. E aqui no texto, quando Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, ele não está falando assim: ô filhinho, se seu pai for cristão,
for lá da mesma igreja, da mesma fé que você pensa, você obedece ele e honra ele. Não está no texto. Não está no texto. Cabe a mim e você honrar o Senhor. Honrar nossos pais. Honrar os nossos queridos. Honrar as pessoas que de alguma forma agregaram a nossa vida. Agora, continua o final do 2, porque é um mandamento como promessa. Verso 3, qual que é a promessa, pastor? Para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Pastor, a minha vida não é legal. Você honra o Senhor com os seus bens, com as suas primícias, que está lá em Provérbios 3, você honra. Você honra seu pai, você honra sua mãe, você obedece. O Vitor não está aqui, né? Porque ele não está onde ele devia estar. Esses dias ele botou uma mensagem, a Renata botou uma mensagem lá, acho que 6 horas da manhã para ele no grupo lá da família. Eu, Renata e o Vitor. Filho, bom dia, Deus te abençoe no seu trabalho, papapau. E eu só de olho, deu 8 horas da manhã, nada do sujeito responder. Deu 10 horas da manhã, nada do sujeito responder. Deu 2 horas da tarde, nada do sujeito responder. Falei, beleza. Oi filho, tudo bem? Você não viu que a sua mãe mandou uma mensagem abençoando o seu dia, não? Ele foi lá retratar com ela. Irmãos, a gente tem que honrar as pessoas que oram, que zelam pela gente. A gente precisa pensar a vida. Irmãos, grupo WhatsApp, irmãos, eu tenho grupo WhatsApp que eu só passo assim, ó. Mas grupo da minha família, não. Nós somos a geração da informação, que somos os mais desinformados. E isso é grave. Isso é muito grave. Presta muita atenção. Gênesis 11. Homens, no seu coração, por uma boa comunicação uns com os outros, por saberem se comunicar, edificaram a torre de Babel, e isso alcançou o coração de Deus. Deus olhou lá de cima e falou assim, ué, não é que esse povo fala a mesma língua e tem uma boa comunicação, que eles estão tendo êxito no que eles estão fazendo? Eu vou descer lá e vou confundir a língua deles, porque se eu confundir a língua deles, eles não vão ter mais êxito. Aí nasceu o inglês, o português, o espanhol. Se você não pensa assim, é um direito seu, mas é isso, ok? Então deixa eu te explicar. Homens movidos em seus corações com as suas decisões, alcançaram o coração de Deus. Não por fazer o que era certo, fazendo o que era errado. Mas nós, quando nós temos uma boa comunicação, alcançamos o coração do Senhor, ganhamos a nossa família. Então, queridos, você jovem, grupo WhatsApp da escola, não vá lá só quando você precisa não, porque pode ter um colega precisando da sua ajuda. Saiba filtrar o que é brincadeira e o que não é. Porque qual o objetivo da comunicação lá? Quando você está num grupo da família, tudo ali é importante. Se tem muita brincadeira e coisa que não agrega, conversa entre família. Gente, vamos parar de postar muita bobagem, porque a hora que a gente precisar de uma boa comunicação, a gente não está mais acostumado a valorizar o nosso diálogo. Porque querendo ou não, eu sou de uma geração que sentava à mesa. A gente aprendeu a sentar à mesa. A gente aprendeu a olhar nos olhos. Querer que a nossa geração de hoje, os nossos filhos, tenham o mesmo é um desafio. Quantos não comem à mesa olhando o celular? Então, se é via WhatsApp que a gente vai ter que aprender a conversar, saibamos fazer um uso correto. Eu abomino grupo de WhatsApp na igreja. Grupo oficial de WhatsApp não tem na igreja. Tem o grupo das flores, que é o grupo das irmãs. Não é um grupo de comunicação da igreja, porque tem pessoas lá que nem é mais da igreja. Não tem problema nenhum ter. Mas se você vê alguma coisa lá, pode ser alguém que não está mais da igreja, não é da igreja. É uma estratégia das irmãs de alcançar uma pessoa, uma família. Então é um trabalho que as irmãs conduzem, e tem o meu respeito e sempre deu fruto.
Mas grupo oficial não tem, não tem. Zé Maria criou um dos homens, também é um trabalho de alavancar, de conectar pessoas, mas não é um trabalho oficial. Por quê? Porque é um perigo. Eu já perdi gente por causa de Natal. Ah, Natal é do capeta. Irmão, não vou render. Não vou render. A gente precisa pensar a quem nós honramos e o que nós fazemos. Aprendam a se comunicar. Isso não estava na mensagem, mas é muito importante. Porque a obediência dos nossos filhos está numa boa comunicação. Se eles não entenderem o que eu faço, se eles não entenderem o que eu falo, eles não têm condição de reproduzir o que nós fazemos, obedecer e me honrar. E honrar você como pai. Eu quero que tudo me vai bem, versículo 3, Efésios 6:3, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida na terra. Queridos, eu preciso entender que o lugar da obediência e o lugar da honra produz bênção. Produz bênção. E a gente não come dessa bênção por quê? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a nossa história. Eu falo, mas a Renata, o Vitor não conheceu a avó materna, mas ele sabe quem é a avó materna. Eu e a Renata ensinamos para ele quem era a avó que ele tinha. E ele fala, eu queria ter conhecido, porque a gente honra as pessoas, é a nossa história. Qual é a sua história? Verso 4. E vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira. Aqui os filhos amam esse texto. Tá vendo, pai? Não provoca a gente a ira não, só provoca a gente. Só fica falando na minha cabeça. Mas vamos continuar o texto? E vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas pais, tratem de criá-los na disciplina. Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é a admoestação do Senhor? Ensinamentos cristãos. Queridos, a escola bíblica dominical, ela é uma forma da gente ajudar as famílias com os ensinamentos cristãos. Mas o correto era acabar com a escola dominical, porque os filhos deveriam chegar prontos no culto, sabendo tudo de Bíblia. Porque isso deveria ser de berço. Isso é sério, irmãos. Mas a gente cria instrumentos, ferramentas para ajudar as famílias. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o que a maioria das igrejas faz? O que você fez? Não precisa responder não, senão você vai pecar. O que você fez hoje de manhã que você não pôde vir na escola bíblica? O que você fez hoje de manhã que você não pode vir na escola bíblica? E o que você não fez que você não veio na escola bíblica que não trouxe os seus filhos? Já que você não ensina para eles a Bíblia em casa. Para e pensa. Para e pensa. Porque nós pais temos que criá-los na disciplina e no ensinamento da palavra. Isso não é papel da igreja. Mas nós abraçamos, preparamos professores para abraçar os nossos filhos, para ajudar as famílias. Isso não deveria enfraquecer as famílias, pelo contrário. Mas o que as pessoas fazem? Ainda bem que meu filho está lá no Ministério Infantil. Ai, até que enfim. Não, queridos. Você deve, quando sair de lá, filho, o que você aprendeu? Cadê suas atividades? O que foi ensinado hoje para você? Filho, o que você aprendeu? Queridos, isso após a escola dominical, isso após o cultinho, requer isso de vocês. Se a gente estivesse ensinando coisa errada ali, agora essa é a mesma verdade quando os nossos filhos chegam da escola, porque se eu não tivesse ouvindo o Vitor tinha ficado com aquela informação equivocada da professora dele. E quantas coisas a gente não dá conta de cercar?
Queridos, nós precisamos pensar quem nós somos, quem agrega na nossa vida. Quem me ensinou a palavra? Ah, irmãos, eu tenho um carinho tão grande com o irmão Célio e a irmã Ana. Pessoas que foram importantíssimas quando eu era bem bebezinho espiritual. Como o irmão Célio me ensinou, como a irmã Ana me provocou nos dons do Espírito. Coisa mais boa. Pessoas que agregaram a nossa vida. E vocês, pais, não provoquem os filhos à ira. Queridos, quando nós não sabemos ser cirúrgico com os nossos filhos, eles precisam entender por que estão sendo disciplinados e estão sendo ensinados. Porque se você levar eles a um lugar de, pode falar que eu não estou ouvindo nada, não adianta você falar. Você vai falar e não vai produzir efeito. Então ganhe o coração do seu filho. Ganhe o coração do seu filho. Ganhe o coração do seu filho. Obedecer e honrar é uma renúncia aos nossos atos próprios, às nossas vontades. É um dizer não ao narcisismo. Amém, irmãos? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche seus olhos. Fecha mesmo, feche os seus olhos. Senhor, santo, santo é o teu nome, Senhor. Senhor, santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é aquele, Pai, que produz tudo em nós, que opera em nós, que nos fortalece, que nos capacita, que nos direciona. Pai, o Senhor é aquele que nos coloca hoje, nessa noite, num lugar de reconhecer pessoas que foram instrumentos de Deus na nossa vida. Pai, nós queremos dar, ó Deus, a devida honra, Senhor, a essas pessoas. Pai, mas de maneira nenhuma deixar de honrar ao Senhor. Pai, que todos os nossos bens, Pai, que todo o nosso eu, Pai, que tudo aquilo que nós somos, glorifique o teu nome. Pai, nós queremos, ó Deus, verdadeiramente sermos, ó Deus, o Cristo nessa terra. Pai, se queremos ser encontrados como cristãos, Pai, nós queremos que as pessoas possam ver o Cristo em nós, que as pessoas possam cheirar o Cristo em nós, Pai, que elas possam comer das nossas palavras, porque elas não são nossas, mas vêm do Senhor, do Pai. Senhor, nós apresentamos essa noite aqui pessoas que aqui estão neste lugar. Pai, eu quero ministrar, Deus, sobre a vida daquelas pessoas que têm dificuldades familiares. Pai, nós temos aqui vidas que foram paralisadas porque o lar foi desfeito, papais separaram, filhos foram abandonados, papais não souberam ganhar o coração dos filhos. Pai, eu quero profetizar aqui essa noite, uma noite de cura. Pai, eu quero profetizar neste lugar uma noite de restauração. Pai, que o Cristo seja levantado na nossa vida. Pai, que nós possamos entender que nós, seres humanos, não somos perfeitos. Filhos, preste muita atenção. Nós, pais, não somos perfeitos. Estamos tentando acertar. Libere perdão para a vida dos seus pais. Libere perdão na vida dos seus pais, queridos. Libere perdão na vida daquelas pessoas que de alguma forma te paralisaram. Oh, Espírito Santo, visita, Deus, coração aqui nessa noite. Espírito Santo, venha visitar aqui pessoas aqui essa noite. Pai, venha salvar, Senhor.
Pai, aquelas pessoas que não têm vivido um relacionamento com Deus Pai, porque foram frustradas com o Pai terreno, com a mãe aqui na terra. Pai, pessoas que foram abandonadas pelas suas mães, filhos que têm sido, ó Deus, jogados, Senhor. Pai, nós apresentamos diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha com um bálsamo de Gileade, que o Senhor venha trazer aqui neste lugar restauração, Senhor. Pai, que o Senhor venha liberar cura neste lugar, Senhor. Pai, que o Senhor venha liberar cura neste lugar, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Deus, aqui, ó Deus, operar as Tuas maravilhas, Senhor. Pai, hoje é noite de transformação, hoje é noite de libertação. Pai, ao Senhor é dado honra neste lugar. Pai, somente ao Senhor é dado honra ao Senhor, porque o Senhor é perfeito e a perfeição vem do Senhor, Pai. Pai, nós Te glorificamos, Senhor, Te adoramos, Senhor. Reconhecemos que tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor e tudo volta para o Senhor. Pai, levanta, Deus, pessoas aqui neste lugar, ó Deus, em vida transformada. Pai, levanta neste lugar pessoas em vidas, ó Deus, restauradas, curadas, Senhor. Pessoas curadas para curar, Senhor. Pessoas restauradas, ó Deus, para restaurar outras pessoas, Senhor. Pessoas que querem estar na Tua presença, Senhor. Pessoas que querem aprender mais do Senhor, a relacionar mais com o Senhor e beber de uma intimidade com o Senhor, Pai. Ó Senhor, se revele a cada um dos Teus filhos, Senhor. Senhor, a mão levantadas neste lugar, Senhor. Senhor, venha Deus tocar nessas mãos, pegar essas mãos, Senhor, levantar, ó Deus, transformação. Pai, que venha haver, ó Deus, remissão de pecados para aquelas que precisam, que venha haver cura para aquelas que precisam, Pai, que venha haver alegria para aquelas que precisam, que venha haver restauração para aquelas que precisam, Senhor. Oh Senhor, Pai, nós não queremos fazer aqui uma sessão de terapia e voltar aos nossos ancestrais, porque o Senhor é aquele que age, o Senhor é aquele que já trouxe isso pelo Teu Espírito Santo, e o Senhor quer liberar, ó Deus, restauração e cura neste lugar. Oh Senhor, venha derramar sobre este lugar o Teu Espírito Santo, para aqueles que ainda não beberam do Teu Espírito Santo. Para aqueles que ainda, Senhor, não conhecem, ainda não viram o Senhor ressurreto, o Senhor levantado, o Cristo levantado, erguido e glorificado, Senhor. Pai, nós não estamos aqui por uma religião, Pai, nós não estamos aqui, ó Deus, por vínculos pessoais, Pai, nós estamos aqui, ó Deus, porque nós somos dependentes da Tua palavra, Pai, nós somos carentes do amor do Senhor. Pai, nós ansiamos receber do Senhor. Pai, venha curar corações, venha restaurar vidas, Senhor. Venha curar vidas aqui, Senhor. Venha libertar pessoas que estão presas, Senhor, na sua estrutura familiar. Pai, venha libertar pessoas que estavam travadas na estrutura da religião, Senhor. Pessoas feridas, machucadas, paralisadas, Senhor. Venha romper o medo, Senhor. Pai, que haja uma experiência no Teu Espírito Santo, Pai, que elas possam entender, ó Deus, que elas são capazes de reproduzir aquilo que o Pai faz. Pai, é algo natural reproduzir aquilo que o Pai faz. Pai, é natural reproduzir aquilo que o Pai faz, Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, ser essa atalaia do Senhor nesses dias. Pai, levanta a nossa juventude aqui, ó Deus, como atalaia nesses dias. Pai, levanta jovens aqui, ó Deus, que reproduzam aquilo que os seus pais, ó Deus, fizeram, a coragem que os seus pais tiveram. Pai, que conquiste além do que os seus pais conquistaram, Senhor. Pai, levanta aqui pessoas conquistadoras, Senhor. Levantas aqui, Senhor Deus, uma juventude corajosa, Senhor. Pai, levanta aqui, Senhor Deus, uma juventude cheia da Tua unção, Senhor. Levanta aqui neste lugar uma juventude, ó Deus, com o coração quebrantado
quebrantado e contrito, Senhor, porque essas o Senhor não despreza, Senhor, que possam encontrar no Senhor a Tua graça, a Tua cura, Senhor. Pai, venha, Deus, visitar os nossos filhos na escola, Pai, no colégio, Pai, nas matemáticas, no curso que fazem, Pai, seja na primeira série, no primário, qualquer faixa, na faculdade, Senhor. Visita nossos filhos, capacita os nossos filhos, Senhor. Pai, tudo que o sistema, Deus, Pai, de ensino, que não ensina, tem construído, só tem doutrinado os nossos filhos. Pai, faça os nossos filhos, Deus, pensadores, Senhor, conhecedores, Senhor. Pai, muda, Deus, a cabeça deles, Senhor, restaura a vida deles, Senhor. Pai, prospera os nossos filhos, Senhor. Pai, coloca os nossos filhos em lugares altos, Senhor, que possamos ver nos nossos filhos, Deus, Pai, o prazer e a graça, Pai, para que sejamos honrados, sim, Senhor, porque isso é bíblico, Senhor. Que possamos ver os nossos filhos ir além de nós, Senhor, muito além, Senhor. Abençoa o caminho deles, Senhor. Prospera o caminho dos nossos filhos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar, Deus, Pai, os nossos, Deus, adultos aqui neste lugar. Pai, eu quero apresentar, Deus, cada ancião, aqueles mais experientes, aqueles menos experientes. Pai, sabemos também, Deus, não como julgamento, que há pessoas que ainda são neófitos na fé, ainda não têm todo o conhecimento, Pai, mas nós ministramos neste lugar, Pai, uma palavra de honra, Pai, que eles possam ansiar, fazer aquilo que o Pai faz, reproduzir aquilo que o Pai faz, amar como o Pai a ama, servir como o Senhor serve, se entregar como o Senhor se entrega. Deus, a ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Pai, venha nos desvestir, Pai, de todos os traumas e de todas as conduções que nos paralisaram. Pai, pessoas, Deus, que tiveram, Deus, os seus momentos, Deus, de igrejada, sua vida em Cristo, e de alguma forma, Deus, não mais tem o mesmo sabor, a mesma maturidade, o mesmo entendimento. Deus, ressuscita, Deus, ministérios, ressuscita vida, Senhor. Deus, levanta, Senhor, Deus, pessoas neste lugar, Senhor. Opera, Senhor, cura, Senhor, vai tocando o coração, Senhor. Senhor, vai tocando o coração, Senhor. Senhor, ainda tem mãos erguidas, Senhor, coloque sobre essas mãos aquilo que o Senhor quer colocar essa noite, Senhor. Senhor, que não seja nada meu, mas do Senhor, Pai. Pai, visita, Deus, cada vida, cada coração, Senhor. Toma o teu lugar de honra, Pai, em cada coração aqui essa noite. Pai, que seja noite de restauração. Pai, que tudo que a igreja tem tido primazia, que caia por terra, para que Cristo reine. Pai, Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, uns confiam no seu dinheiro, uns confiam, Deus, no seu trabalho. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Pai, nós te glorificamos, Senhor, e confiamos no Senhor, tomamos posse do Senhor. Senhor, muda a vida, transforma a vida, Senhor, sara a vida, Senhor, vem agir nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Adoremos ao Senhor, queridos. Seja livre para adorar ao Senhor, queridos. Vamos honrar nosso Deus, lembrando como Ele é grande. Coloque-se de pé nesse lugar, vamos adorar a Deus.